E aí, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo respondendo perguntas aqui no meu canal. Como sempre, eu respondo as perguntas que vocês fizeram no vídeo anterior. Hoje temos a presença ilustre de Pretinha. Pretinha está aqui, ela não está sendo obrigada a ficar aqui, mas eu também não estou pagando nada para ela, então existe uma grande chance dela sair. Vamos começar as perguntas aqui hoje. Primeira pergunta é do Marco Aurélio J. Ele falou: fala, Luca, firmeza? Você viu o caminho que o Rafinha tá fazendo? Show nos Estados Unidos? Tu pensa em fazer isso também? Acho da hora você, caralho. Para de se menosprezar às vezes. É nóis, cachorro. Tu acabou de me chamar de cachorro e tu tá falando pra eu não me menosprezar. Ou seja, tu tá falando que eu lambo o meu próprio pênis quando eu não tenho nada pra fazer. Ou a vagina. Muito obrigado, Marco Aurélio, valeu aí por curtir meu trabalho. Cara, eu tô gostando bastante desse negócio do Rafinha, eu acho muito legal. Eu acho que o sonho de vários comediantes é fazer isso e com certeza um dos meus sonhos é ir para os Estados Unidos para fazer stand-up em inglês. Eu fui esse ano para lá só para conhecer, só para ver como é que é. Eu já fiquei, tipo, alucinado com tudo que acontece lá. Eu acho a cena de lá demais, tudo é demais lá. E ele tá, é muito louco tu ver ele passando pelos problemas que a gente passa aqui, que ele passou antigamente, ele voltando a fazer essas coisas. Então é legal demais, assim, e com certeza eu quero fazer isso. Minha meta é de 2020, se eu for para os Estados Unidos, eu vou tentar fazer em inglês, só pra ver como que é. Porque deve ser uma situação muito louca tu fazer em inglês o negócio, né? Que eu sei falar inglês, mas tu fazer piada em inglês é muito difícil, cara. Você tem que estar falando e pensando no timing da piada e tudo, é muito louco. Então eu quero tentar, vou me arriscar também. Claro que não como o Rafinha, né? Porque ele tem dinheiro pra poder se manter lá. Mas eu não, então eu quero ir pra lá, quero fazer, porque deve ser muito louco. Muito legal mesmo o que ele tá fazendo. Próxima pergunta é do Cabeça MC Rapper. Luca, o que você acha dessa parcela do público que acha que a cena do stand-up comedy é um campeonato e fica comentando: fulano de tal é o melhor comediante do Brasil na atualidade. Nossa, o texto de fulano de tal é bem melhor do que o outro lá. O que tu acha disso? Cara, eu acho isso bem chato, porque muita gente vê o stand-up como uma competição, assim, de falar: esse cara é muito melhor que os outros. Só que, cara, o stand-up é tipo música. Tem gente que gosta de uma coisa, tem gente que gosta de outra coisa. Só porque eu não gosto de um estilo de música não quer dizer que aquilo lá é ruim, sei lá, tipo, por exemplo, eu não gosto de, sei lá, calypso, digamos. Não sei se tem calypso ainda, não sei se existe calypso ainda. Mas, por exemplo, não gostava de calypso, não que eu goste agora. Vocês entenderam? Enfim, finge que a calypso existe se por acaso ela acabou. Eu não gosto de calypso da banda, do Biscoito. Eu acho muito bom. É meio caro, mas eu gosto dele. Outra banda. Eu não gosto das músicas da Ivete Sangalo. Pronto, mais fácil. Muito mais fácil, Luca. Por que isso está dificultando a tua vida se tu pode simplesmente falar outra pessoa? Não gosto da Ivete Sangalo, das músicas dela. Mas olha o tanto de sucesso que ela faz. Ela lota qualquer lugar que ela for. Ou seja, não quer dizer que é ruim. Porque o Luca que mora em São Paulo, não gostou. Não, são estilos diferentes, muita gente vê como campeonato, muita gente às vezes conheceu a comédia através de uma pessoa e acha que todos os tipos de comédia tem que ser igual àquela pessoa, mas não muda muito de uma pessoa para outra. Então eu acho muito engraçado, às vezes, eu tenho o grupo do Jokes, né, e às vezes tem uma galera que não gosta de mim, então os caras comentam assim: tem que tirar esse Luca e botar o Murilo Couto, sei lá, os caras sempre colocam, tem que tirar o Luca e botar o Fábio Porchat. Só que as pessoas acham que a gente tá querendo fazer uma seleção do negócio. Cara, em nenhum momento a gente quer fazer uma seleção. A gente é um grupo de amigos que gosta. Porque tá tão ruim assim o assunto? A gente é um grupo de amigos que troca ideia sobre, que gosta de fazer comédia e faz junto. Isso não quer dizer que a gente é um dos melhores do mundo. Então é muito louco assim o pensamento das pessoas. Mas eu acho que vai um tempo ainda, vai um tempo até as pessoas entenderem isso, porque é bem novo a comédia aqui, então até a galera entender isso vai um tempo. Pedro Henrique falou: tá aí 2 nomes que já desmonetizaram o seu vídeo e pode levar até strike: Bin Laden e Hitler. Caralho, falei de novo, agora vai desmonetizar esse aqui também. Porque eu falei no vídeo anterior a palavra Bin Laden e Hitler. E agora eu acabei de falar de novo, então mais um vídeo aí que eu não vou ganhar dinheiro. Vamos continuando pobre, né? O Elias de Souza, ele falou: essa luz tá muito escura agora. Assim fica melhor, será? Olha só.
Pode ser. O Elias de Souza, ele falou, pra ser sincero, você é até bom no stand-up, mas esse quadro é uma bosta. Muito obrigado, Elias. Eu tenho certeza que tu não deve estar assistindo esse. E eu também queria falar que se tu não gosta desse quadro, caso tu esteja sofrendo assistindo ele, simplesmente não assiste, cara. Não precisa assistir. Em nenhum momento da minha vida tu foi obrigado a assistir. Não é igual, tipo, Laranja Mecânica, o filme que o cara coloca um negócio nos teus olhos e tu tem que ficar olhando pro meu quadro. Cara, se tu não gosta do meu quadro, tu assiste outra coisa. Se tu gosta do stand-up, assiste só stand-up. Se tu não gostou do stand-up, tu procura outro stand-up. É isso. A vida é assim, cara. A partir do momento que tu não tá me pagando pra assistir minhas coisas, eu faço o que eu quiser na internet e vou postando aqui pra quem gosta de assistir. Eu não ligo quem gosta de assistir. Se tu não gostou, eu tô cagando, cara. Eu tô cagando pra ti. Elias de Souza. O Nando Fex, ele falou, como você imagina o stand-up daqui a uns anos? 10, 20 anos. Abraço, tu é meu comediante favorito. Cara, muito obrigado aí, Nando. Valeu por acompanhar meu trabalho. Se puder vir me assistir ao vivo algum dia, que é bem divertido, às vezes. Cara, como é que eu imagino o stand-up daqui 20, 30 anos? Eu acho que a gente vai estar numa pegada que os Estados Unidos está agora, assim, é um boom da comédia que tá rolando, muita gente fazendo coisa de TV e coisa de séries, e cada vez está crescendo mais a produção de conteúdo aqui, então eu acho que vai ser muito louco, acho que vai ter bastante comedy club também, que a gente ainda tem alguns comedy clubs, mas nas principais cidades do Brasil, assim, não tem muito interior, assim, ainda, e são cidades que várias cidades poderiam ter comedy club e não tem ainda, então acho que daqui a alguns anos vai ser muito louco, vai ter um monte de bar de comédia, o cara vai poder ser o comediante de estrada, de ficar viajando o tempo inteiro fazendo show, acho que vai ser bem divertido, assim, eu tô bem esperançoso com o futuro da comédia, espero que seja legal, se não for, fudeu, aí o Elias não vai nem assistir meu stand-up aqui, e nem meu quadro. O Enio, peraí, o nome do cara é Wenio Souza. O Enio Souza falou, tu sempre foi bom em falar com as pessoas ou existe uma forma de melhorar a oralidade do nada? Cara, eu sempre fui péssimo em falar com as pessoas, eu ainda sou ruim em falar com as pessoas, eu não... Tanto que quando eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a fazer com publicidade e propaganda, né? E aí no segundo semestre, eu tive que apresentar um trabalho de falar 10 minutos na frente das pessoas. Aí sabe o que eu fiz? Eu não fui na apresentação e eu tranquei minha faculdade só pra não falar 10 minutos na frente das pessoas. E é muito louco, porque hoje eu falo às vezes na frente de, sei lá, 1.500 pessoas. Mas eu tinha muito pavor das pessoas, então eu nunca fui bem. Eu ainda sou péssimo em falar com as pessoas. O que eu sei falar eu vou no palco e eu falo. Quando tem um diálogo entre eu e outra pessoa, por isso que eu não interajo muito com as pessoas no show, porque eu travo. Eu falo a primeira coisa que vem na cabeça, eu falo sem filtrar. Várias coisas eu falo sem filtrar, então eu tenho que pensar muito antes de falar. Às vezes eu demoro pra falar porque eu tô pensando, será que eu posso falar isso aqui? Será que não é um crime? Será que não vai dar problema? Então eu tenho que sempre processar as perguntas na minha cabeça. Por isso que eu prefiro falar por WhatsApp com as pessoas, porque aí eu tenho tempo de ler a mensagem, de pensar numa resposta e não responder a pessoa. Então, o WhatsApp é muito melhor, porque não é esse diálogo em tempo real, assim. A vida real, o tempo real, ele é muito rápido pra mim. Então, eu sou péssimo ainda em falar com as pessoas, eu falo as piadas porque são coisas que eu pensei antes, né, de falar, assim. Tanto que, às vezes, quando eu vou fazer alguma coisa de improviso, assim, de falar, às vezes eu falo umas coisas que eu falo, cara, por que tu falou isso? Se tivesse a polícia aqui, tu tava ferrado. O Eduardo de Oliveira Moreira, ele perguntou, Luca, como que é o processo de criação do solo, como dar um fluxo entre as piadas? Cara, é muito difícil, é uma das partes mais difíceis, eu acho, que do solo, é tu ter essa transição entre uma piada e outra, tu tentar encaixar todo o teu solo num caminho ou num sentido, dar um sentido pra ele. Algumas pessoas fazem por uma ordem cronológica das coisas, né? Tipo, sei lá, eu costumo falar muito sobre ter me mudado pra São Paulo, então eu falo como que foi logo que eu me mudei pra São Paulo, o que mudou na minha vida, como que tá agora. Então é bem tipo uma linha do tempo, sabe? Então a gente tenta ver um jeito de parecer que tudo faz sentido, porque às vezes são coisas bem aleatórias que te juntou. Então é um processo bem difícil, assim. As primeiras vezes que eu fiz o solo, eu simplesmente juntei tudo e fiz, só pra eu ver como que era eu ficar 1 hora no palco fazendo. E aí depois que eu fiz essas 2 vezes, eu fiz 2 vezes assim, depois dessas 2 vezes eu comecei a pensar mais numa estrutura pra fazer sentido, pra não ser só eu falando um monte de coisa solta. E agora eu tô começando a achar o jeito certo de contar ele. Então tá ficando bem divertido, tô gostando bastante.
Próxima pergunta é do José Wellington Almeida da Silva. Luca, como você viaja muito para show, eu queria saber como que você faz para organizar o dinheiro de passagem, hospedagem, etc. Eu sou seu fã desde o vídeo da lésbica. Pô, cara, muito obrigado aí por me acompanhar desde a época que eu era um balão. Como que eu faço para organizar? O que a gente faz, como é que funciona no meio, geralmente? Geralmente é assim. Alguns casos são um pouco diferentes, mas geralmente quando a gente vai fazer show em outro lugar, o próprio produtor da cidade, do bar ou coisa assim, ele que arca com a passagem e hospedagem da gente. Então, geralmente costuma ser assim. O Luan Araújo, ele falou, fala Luca, desculpa essa pergunta for meio indelicada, mas é uma dúvida que eu tenho. Depois da morte da sua mãe, de certa forma, você se sente mais livre para fazer piadas pesadas sobre ela? Cara, quando ela tava viva, eu não fazia piada pesada sobre ela. Fazia bastante piada sobre ela, mas depois que ela morreu, deixa eu pensar, uns 2 dias depois, eu já tinha escrito 15 minutos de piada sobre ela. Então, eu vejo como um jeito de fazer homenagem, então... homenagem não. Homenagem com a minha mãe morta. Não, não eu digo homenagem. Homenagem. Eu uso como fazer homenagem. Então eu tenho... Tanto que o meu solo, eu geralmente eu termino fazendo algumas piadas sobre a morte dela. São, sei lá, 15 minutos fazendo só piadas sobre a morte dela. E é estranho porque às vezes a galera dá uma recuada, assim. O pessoal fica meio assustado. E a única coisa que eu falo, cara, é a minha mãe. Eu sou... a única pessoa que poderia ficar chateada com isso seria a minha irmã, mas ela mora longe, então ela não vai ver as piadas. Mas não tem como... eu gosto de fazer, eu acho legal fazer piada sobre tudo, então eu sempre faço bastante piada sobre ela, assim, sei lá, um dia depois que ela morreu. No velório eu já fazia piada pesada sobre a morte dela. Eu lembro quando ela tava... ela tava no caixão, né? E aí tava maquiada, e minha mãe nunca usava maquiagem. E aí minha mãe tava maquiada no caixão. Aí eu falei... Essa é a primeira vez que eu vejo ela de maquiagem na vida. Ficou um climaço no velório. Mas se ela tivesse viva, ela teria rido. Porque minha mãe gostava de piada pesada também. Ela se divertia bastante com as minhas piadas mais pesadas. Então, não é que eu me sinto mais livre fazendo, eu me sinto à vontade fazendo piadas sobre a morte da minha mãe. Não que são pesadas, não costumam ser pesadas. Mas são sobre a morte, sobre câncer. Sobre o câncer dela. A próxima pergunta aqui é do Edu768. Luca, por que você odeia tantos veganos? Ele juntou todos os meus vídeos que eu falo de vegano. Eu não odeio os veganos, cara. Eu só acho que tem uns que são muito chatos, assim. É normal ter gente chata. Só que eu sou chato em várias coisas, mas eu não tento convencer as pessoas que eu tô certo. O problema de alguns veganos é que eles querem convencer a gente que eles estão certos. Então, tu não vai mudar a minha opinião. E eu gosto de ficar enchendo o saco cada vez mais quando a pessoa tenta me convencer que ele tá certo. Eu fico, nossa, é mesmo, cara. E aí eu peço uma porção de picanha pra ele. É muito engraçado quando tu tá numa mesa com um vegano e pede uma porção de picanha. Fica um climaço na mesa. Que é um pedacinho de cadáver com farofa. Cadáver que eles chamam, né? A Daniela Simeone, ela perguntou livros e séries que te inspiram ou que tu está lendo e assistindo no momento. Eu assisto Beijão Tchê. Valeu, Daniela. Abraço aí, pessoal do Rio Grande do Sul. Espero que seja do Rio Grande do Sul, porque tu falou Tchê, né? Estaremos aí em Porto Alegre, acho que talvez em janeiro com o Jokes, hein? O que eu tô lendo de livro? Deixa eu ver o que eu tô lendo. Eu tô lendo esse livro daqui ainda. Não terminei de ler ele ainda. Que é Zen and the Art of Stand-Up Comedy. Tô lendo esse livro. E de série, é que eu leio muita coisa na internet também. O que eu tô lendo o que eu tô assistindo de série, no momento eu não tô assistindo nenhuma. Eu tenho meio que séries que eu crio as séries. Eu gosto, como eu falei, eu gosto muito de ET. Então eu meio que vejo essas coisas como se fosse uma série, que todo dia eu acordo e procuro alguma coisa nova. Então eu vejo como se fosse um episódio. É um episódio novo, cada dia eu vejo, será que surgiu algum episódio novo? Apareceu alguma coisa nova sobre ETs, OVNIs e afins? Então eu gosto bastante disso aí, então eu vejo que é meio que uma série da vida real, mais ou menos. Eu acho divertido. O Matheus César, ele perguntou, Luca, o que você acha que te diferencia dos comediantes da sua geração? O que me diferencia dos outros comediantes da minha geração é que eles têm bem mais dinheiro do que eu. Não, eu não sei o que me diferencia dos outros comediantes. Tem poucos comediantes da minha geração, assim, que começaram junto comigo e estão fazendo ainda, não tem tantos. Tem alguns que estão fazendo. Acho que o que me diferencia bastante é que eu vim só focado na comédia. Então, alguns que começaram junto comigo, eles não conseguem fazer o tanto de shows que eu faço, as coisas assim.
pelo fato de terem trabalhos, terem outras coisas paralelas à comédia. Então, o que me diferencia, eu acho, de alguns é isso aí, é o fato de eu ter vindo com a cabeça só pra comédia, e aí eu forcei bastante até o negócio começar a ficar melhor. Mas existem muitos comediantes da minha geração que são muito bons e estão sempre postando vídeos aí que estão bombando também. Também não, porque os meus não estão, né? A Bruna Verloren, ela perguntou, Luca, tem algum tipo de toque, ritual, alguma coisa que tu faça na vida que não pode ficar sem fazer? Não vale punheta. Ah, merda. O que eu faço na vida que eu tenho que fazer todo dia? Tipo, todo dia? Eu faço uma coisa que é meio idiota, mas eu gosto de fazer sempre, porque sempre antes de dormir eu já deixo o café pronto na cafeteira. Não pronto, eu deixo ele já com o café e com a água, para no dia seguinte eu só acordar e apertar ele. Porque se eu acordar de manhã eu vou ficar com preguiça de preparar ele inteiro. Então eu já deixo pronto antes de dormir, que aí eu só acordo todo dia e aperto o botão. Então eu faço isso há anos, desde que eu mudei para São Paulo. Minha mãe fazia isso quando eu morava com ela. E eu peguei muito essa mania dela, de deixar tudo pronto. Aquele papo de por que não fazer hoje? Não. Por que fazer amanhã? Por que não fazer? Por que fazer amanhã o que você pode fazer hoje? Sou eu com café. O que você pode fazer se não pode hoje, né? Já me perdi inteiro. Ai. Vamos ver. A Júlia Humana perguntou. Sorte que é a Júlia Humana, né? Era um cachorro digitando. É o pior latido de cachorro da história. Pudim ou bicarbonato de sódio? Olha, Júlia, eu não sei se tu é humana depois que tu falou isso. Porque é lógico que eu prefiro pudim com bicarbonato de sódio em cima para dar aquele temperinho. O Smurf Lascado, ele perguntou quais os maiores desafios que você enfrenta na vida pessoal? Adoro o seu trabalho, um abraço, Ceará. Muito obrigado, Smurf Lascado, que está sempre perguntando aí. Os desafios que eu tenho na vida pessoal são vários. São muitos desafios que eu tenho na vida pessoal. Seja, dependendo do mês financeiro, dependendo do ano amoroso, dependendo da vida, tudo. Eu tenho vários problemas da vida, vários problemas na vida. São coisas que ficam na cabeça, que a gente tá sempre pensando, né? E sorte eu tenho a comédia pra me distrair com essas coisas, por isso que eu gosto de fazer show todos os dias, porque eu não fico em casa pensando nisso. Isso aqui parecia que eu ia me matar. Não, mas... Então, eu tenho várias coisas. Todo mundo tem problemas, cara. As pessoas acham que a gente não tem problema. Todo mundo tem problema. E quais são meus maiores desafios? Acho que o maior desafio que eu tenho é fazer uma piada e depois conseguir escrever outra piada tão boa quanto a anterior. É sempre esse pensamento de cheguei no meu limite, cheguei no meu limite, cheguei no meu limite. E é horrível tu conviver com isso na tua cabeça. Porque tu vai fazendo show e aí tu vai fazendo as mesmas piadas e aí tu mexe nelas, tu escreve e não tá tão boa quanto a anterior, e aí tu começa a pensar, caralho, eu sou uma fraude, eu só consigo escrever aquela piada. E isso é horrível, cara, porque tu começa a pensar nisso e aí tu começa a pensar, caralho, e se eu continuar fazendo essas piadas eu não vou ganhar dinheiro, então eu não vou conseguir pagar meu aluguel, então é mais um problema na cabeça, meu Deus do céu, o que eu faço? Ai, meu Deus do céu, vou fazer vídeo respondendo perguntas. Então, todo mundo tem desafios, eu tenho várias coisas, eu tenho metas que eu coloco na minha cabeça, às vezes elas são atingidas, às vezes não, e a gente tem que aprender a conviver com isso, porque nem sempre é do jeito que a gente quer e no tempo que a gente quer. Eu tinha algumas metas que eu consegui bater muito cedo. Uma vez, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu coloquei uma meta que eu ia fazer o show no Comedians depois de 2 anos morando em São Paulo. E quando eu cheguei, um ano depois eu já fiz um show no Comedians. Então, foi uma meta que eu botei lá pra frente e consegui fazer bem antes. E ao mesmo tempo, teve metas que eu coloquei de fazer coisas na carreira que não foram bem. E aí eu aceitei. Falei, não, se não foi agora, vai ser depois. Se não for depois, vai depois. Então, eu nunca tento... Eu parei um pouco de colocar metas na carreira. Eu tô só fazendo e indo e vendo como que vai. Se der certo, deu. Se não der... paciência. Então, seguimos trabalhando sempre. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Faça perguntas aqui pro próximo vídeo. E é isso. Venha me assistir ao vivo nos shows. Lembrando aí, falando 19, 20, 21
22, estarei em Santa Catarina, Joinville, Jaraguá do Sul, Balneário Camboriú, Florianópolis. Se tu for de alguma cidade, vem assistir. Dia 29 de novembro estarei em Curitiba, também fazendo show. E deixa eu pensar, mais algum show interessante? Shows do Jokes, estamos fazendo show do Jokes, dia 13 de novembro. 13 de novembro? 13 de novembro estaremos em São Bernardo do Campo. E dia 27 de novembro estaremos em São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Bem assistir a gente ao vivo. Tá muito divertido os shows e a gente tá se divertindo bastante, beleza? Até mais e valeu por assistir aqui. É nóis.